Olá a todos, meu nome é Janaína Marussi Kirchner, sou aluna do 8º semestre de Direito da Unifatesc. A minha professora e orientadora é a Letícia Carla Batista Rosa Jordão e o tema do meu resumo expandido é a pensão por morte de viúva com casamento avuncular. Será discutido acerca da concessão da pensão por morte ao cônjuge do casamento avuncular, realizado entre tio e sobrinha, apresentando um breve contexto histórico e sobre possíveis admissibilidades do casamento, que apesar de ainda haver muita confusão sobre o assunto, tem-se reconhecido a possibilidade da legalização do casamento avuncular, como, por exemplo, no caso em que a primeira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1, reconheceu o direito à pensão por morte ao cônjuge do casamento avuncular. Este tema é de extrema relevância, visto o grande número de pessoas que vivenciam tal situação e tem como objetivo esclarecer e abordar um assunto recentemente decidido. Na decisão, o relator explicou que o casamento avuncular só pode ser legalmente impedido se oferecer prejuízos para a saúde de um possível filho. Portanto, o casamento é válido entre tio e sobrinha e por si só não configura fraude ou simulação, que se ocorrer devem ser provadas, pois a boa-fé dos nubentes é presumida. Segundo o magistrado, é irrelevante se a data da emissão da certidão de casamento é posterior ao óbito, pois para a concessão do benefício o importante é a data da celebração do matrimônio. O relator destacou que a jurisprudência pátria tem admitido o reconhecimento do casamento entre tio e sobrinha, para fins de concessão do benefício previdenciário de pensão por morte, desde que comprovada a inexistência de prejuízo para a saúde da prole. A metodologia do trabalho foi o método teórico por meio da pesquisa bibliográfica em doutrinas e periódicos acerca do tema. Concluiu-se que o TRF1 seguiu a linha das decisões prolatadas pelos tribunais superiores que reconhecem plenamente o casamento avuncular. O Código Civil de 1916 proibia tal casamento. Em 1941, foi sancionado o Decreto-Lei nº 3.200/41, na qual permitia, desde que os nubentes tivessem a devida autorização judicial e se submetessem a prévio exame médico. O Código Civil de 2002 proíbe o casamento avuncular em seu artigo 1521, inciso 4. O entendimento jurídico majoritário é que o Código de 2002 não revogou o Decreto-Lei de 1941. Portanto, continua em vigor. Existe um enunciado, número 98, da primeira Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal, que dispõe: o inciso 4º do artigo 1521 do Código Civil deve ser interpretado à luz do Decreto-Lei nº 3.200/41, no que se refere à possibilidade de casamento entre colaterais de terceiro grau. Atualmente, tem-se reconhecido o casamento entre tios e sobrinhas, desde que não exista risco de vida e de saúde para o casal e de seus futuros filhos e que possuam autorização judicial. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu um casamento avuncular nuncupativo e o TJ de São Paulo reconheceu a existência de união estável entre tio e sobrinha. Em recente decisão, a primeira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1, do desembargador federal Gustavo Soares Amorim, processo 1001.404, dígito 51.2021.4.01.3900, no ano de 2003, o colegiado deu provimento à apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de pensão por morte. A sentença restabeleceu o benefício de pensão por morte, percebida pelo autor retroativa à data do casamento, inclusive 13º salário, prestações vencidas e que venham a vencer, com aplicação de juros e correção monetária, desde quando devidas.
O colegiado deu provimento à apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de pensão por morte, ou seja, foi reconhecido o direito ao cônjuge à pensão por morte. Obrigada a todos pela atenção.